O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, ele completa, nestes anos 2012 e 2013, 300 anos que foi escrito. É uma data por demais significativa, para que nós possamos deixá-la passar em branco. De fato, é por demais significativa por muitas razões, mas sobretudo porque toca também a vida de cada um de nós enquanto crentes, enquanto discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. De que forma? Explico agora. No Tratado da Verdadeira Devoção está contida de maneira muito bela, profunda e simples o que é a devoção e a consagração à Nossa Senhora. Evidentemente que antes de São Luís Grignon de Montfort, muitos outros escreveram a respeito da devoção e mesmo a respeito da consagração à Nossa Senhora. Portanto, São Luís Maria Grignon de Montfort, este santo francês que viveu há 300 anos atrás, ele não é o inventor da consagração à Nossa Senhora. Como nós vimos, quem estabeleceu a devoção e a consagração à Maria Santíssima foi o próprio Cristo. Isto é bíblico, conforme podemos constatar na Sagrada Escritura. Jesus é aquele que por primeiro nos entrega aos cuidados de Maria Santíssima. É aquele que por primeiro nos consagra a ela. É aquele que por primeiro estabelece, portanto, esta autoridade de Maria Santíssima sobre as vidas e os corações de cada um de nós. Portanto, não é São Luís Maria Grignon de Montfort quem inventa a consagração. A consagração é estabelecida por Jesus mesmo. E depois, no decorrer da história da Igreja, foi sendo melhor compreendida por muitos grandes santos, por muitos teólogos, pelos doutores da Igreja, pelos padres da Igreja, por aqueles, portanto, que tiveram esta função, este carisma, por assim dizer, de fazer compreender melhor a fé. Mas é inegável que São Luís Maria Grignon de Montfort, este missionário francês do século XVII, XVIII, que ele, de fato, ele popularizou esta devoção à Nossa Senhora, esta consagração total. Popularizou. E este pequeno livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, ele contém, portanto, a doutrina acerca da devoção e da consagração. Ele poderia ser contado dentro da numerosa biblioteca cristã, vamos dizer assim, dentro da ampla riqueza devocional, espiritual que a Igreja possui, dentre os muitos bons livros, muitas boas obras que a Igreja possui, ele poderia ser contado entre estes livros como sendo um a mais desta grande riqueza espiritual que a Igreja possui. Mas, de fato, ele se destaca. Este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Grignon de Montfort em 1712, ele se destaca por a sua profundidade, simplicidade e praticidade na compreensão da doutrina e da vivência da consagração à Nossa Senhora. Este livro, ele tem uma história também que nos chama a atenção e nos faz perceber a importância deste manuscrito. Este livro, escrito em 1712, ele foi escrito a punho, à mão, por São Luís Grignon de Montfort, como que num fôlego só, por isso ele nem possui notas de rodapés, como fruto, como ele mesmo vai dizer, fruto de anos de estudo, de pregação e de experiência da vivência desta consagração por parte daqueles a quem foi ensinado pelo grande santo e por muitos outros pregadores do seu tempo. São Luís Grignon de Montfort, ele, sendo um ardoroso missionário, ele tinha uma intenção. A intenção dele era levar todos a Jesus Cristo. A intenção dele era salvar o maior número de pessoas possível. Nas muitas missões que ele realizou, ele obteve grande êxito. E depois de todo este empenho missionário, quase no fim da sua vida, ele vai escrever o Tratado da Verdadeira Devoção, fazendo entender o método de santificação eficiente que é a consagração, tal como Cristo quis e estabeleceu. E nisto
quando ele está escrevendo o Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai ter uma revelação que nos faz, de fato, compreender como este livro torna-se um grande marco na vida espiritual dos cristãos. São Luís Grignon de Montfort, quando está escrevendo o tratado, ele vai explicar de maneira bíblica e teológica os fundamentos da devoção e da consagração, explicando o que é a verdadeira devoção, o que são as falsas devoções e o que é a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Como esta verdadeira devoção, esta entrega total de nós mesmos a Maria, nos aproxima de Jesus Cristo. E quando ele começa a descrever as notas características da verdadeira devoção, e quando ele explica que a vivência desta verdadeira devoção levará ao reinado de Jesus Cristo, uma vez que Nossa Senhora nos conduzirá ao cumprimento mais perfeito da vontade de Deus, neste momento ele tem uma visão mística. O céu se abre e Deus lhe faz ver o ódio do inferno, todo o ódio de Satanás que atuaria para poder destruir o tratado da verdadeira devoção e também a ele que o compunha. E mesmo mostrará ali a ação do inimigo para destruir ou neutralizar aqueles que se empenham em conhecer, viver ou difundir esta verdadeira devoção. São Luís Grignon de Montfort, ele tem esta visão. Ele vê vários demônios em forma de animais, de bestas, feras, com os seus dentes e garras afiados, direcionados ao tratado e a ele mesmo, com o objetivo de destruí-los. Neste livrinho, o Tratado da Verdadeira Devoção, editado pela Fraternidade Arca de Maria, tem essa ilustração, que depois pode ser vista com mais precisão. Essa ilustração que mostra São Luís Grignon de Montfort, com o tratado na mão, e vários animais ferozes ao seu redor, tentando atingi-lo, e também o tratado que ele escrevia. E nesta visão, Deus lhe mostra, portanto, aquilo que havia profetizado no Antigo Testamento. O ódio, a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. São Luís escreve, no tratado mesmo, a visão que ele estava tendo naquele momento. É muito curioso que ele para de escrever acerca do assunto que estava discorrendo e começa a narrar a visão. Por isso nós hoje sabemos qual foi a visão. Nós sabemos o que ele viu e o que significa aquela visão. Ele diz que o demônio tentaria destruir o livro ou ao menos escondê-lo no silêncio de uma arca, de um baú, a fim de que não aparecesse. Mas que nós não tivéssemos medo. Ele diz, tanto melhor esta visão me dá a certeza de que no futuro, quando o livro for reencontrado, Deus suscitará um grande batalhão de soldados de ambos os sexos que combaterão contra o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximariam. De fato, ele falava isso há 300 anos atrás. E a profecia de São Luís Grignon de Montfort, ela cumpriu-se à risca. De fato, Deus não permitiu ao demônio que destruísse o livro. Não permitiu que destruísse o escrito. Mas, curiosamente, por desígnio de sua sabedoria, Deus, ele deixou que o demônio escondesse o livro. E este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Grignon de Montfort, ele, de fato, desapareceu. São Luís morreu 4 anos depois que escreveu. O livro desapareceu sem ser publicado e só foi reencontrado 130 anos depois, muito após a Revolução Francesa. Apenas em 1842, que o Tratado da Verdadeira Devoção foi reencontrado, reconhecido como livro perdido de São Luís Grignon de Montfort e a partir daí publicado em todas as línguas conhecidas
em todas as principais línguas conhecidas daquele tempo. Hoje traduzido em mais de 60 idiomas e ali divulgado por todos os cantos. É o livro mariano mais lido, mais estudado de todos os tempos. Aprovado integralmente pela Igreja, recomendado por tantos santos e por tantos papas. Depois de publicado em 1842, não houve santo do qual tenhamos conhecimento que não tenha feito uso dele para a sua vida espiritual. Porque, de fato, a entrega total a Maria, esta vivência dessa total entrega, ajuda-nos na realização do plano de Deus em nossas vidas. Maria é sempre aquela que nos ensinará a fazer tudo o que Jesus mandou. E aí se entende, portanto, o ódio de Satanás. Meus amados irmãos, o demônio só deveria ter ódio e medo e pavor desta verdadeira devoção. E ele esconde este livro durante tanto tempo, para que não aparecesse, porque ele reconheceu no tratado, na verdade, na consagração ensinada por São Luís Grignon de Montfort no tratado, o cumprimento, a vivência daquela devoção verdadeira que Cristo estabeleceu na cruz. E ele reconheceu que se o mundo conhecesse, o demônio percebeu que se o mundo conhecesse a consagração ali ensinada por São Luís Grignon de Montfort, ele então teria a sua cabeça esmagada, teria então a sua ação neutralizada, o seu reino destruído. Ele reconhece no tratado da verdadeira devoção, na consagração ali ensinada, o cumprimento da profecia e por isso se empenha em escondê-lo de todos. E Deus permite para que, de fato, assim se manifestasse todo o ódio e todo o pavor que o inimigo tem desta verdadeira devoção. Cabe-nos agora a nós todos, irmãos, não apenas conhecer e ler, mas também difundir a verdadeira devoção, levando todos ao coração de Maria, para que desta forma todos possam aprender com a Mãe do Céu a maneira mais perfeita de seguir e de obedecer a nosso Senhor Jesus Cristo.